E agora, em comemoração aos 12 anos do programa Espaço da Inclusão, nós estamos em contato com o nosso convidado, ele que é jornalista, foi do Jornal da Tarde, da Gazeta de Alagoas, também esteve por 21 anos na Rede Globo de Televisão, esteve também na TV Record, fez muito tempo jornalismo comunitário. Márcio Canuto. Márcio, uma boa tarde, é um prazer tê-lo no Espaço da Inclusão, tudo bem? Felipe Diogo, meu filho, um grande abraço, um prazer imenso estar nesse Espaço da Inclusão, batendo palmas para você pela sua dedicação, pelo seu empenho e pelo seu sucesso, garoto. Muito obrigado, Márcio. Prazer imenso. Márcio, o que o levou para o jornalismo? O que levou o senhor a seguir essa área do jornalismo? Após as coisas da minha vida acontecerem quase que de forma acidental. O que acontece? Eu fui ser jornalista porque recebi um dia, no final de temporada, uma credencial da Federação Alagoana de Futebol. Eu tinha passando de 15 para 16 anos. Fiquei empolgado, fui para o estádio, primeira vez, quer dizer, você tinha direito a entrar de graça, você tinha direito de ir para pistas, tudo que um cara gosta, né? Aquela fofoca de dentro de campo, tudo aquilo. E ver também a expressão popular da grande torcida. Aí eu fui, mas eu achei que eu não estava correto. Eu não tinha direito àquilo. Então, para justificar aquilo, eu comprei um caderno na esquina, na venda da esquina, na mercearia, comprei também uma caneta, tomei nota de tudinho, e na segunda-feira, no jornal do qual eu tinha uma credencial que não merecia, eu fui justificar. Levei a reportagem, levei a resenha, foi publicada. Quando foi publicado essa minha resenha, esse meu texto, eu fiquei empolgado. E a partir daí, eu me dediquei sempre ao jornalismo. De 16 anos para cá, eu não fiz outra coisa a não ser trabalhar no jornalismo. E daí eu fui pro jornal pequeno, fui crescendo pro jornal maior, depois comecei a ganhar prêmio de reportagens, já com 18, 19 anos. Aí entrei depois no rádio, tudo de forma acidental, Felipe. Foi uma coisa de bênção, tá entendendo? Inclusive, o senhor ajudou a revelar, né, um jogador, Jacozinho, né, em Alagoas. Jacozinho, uma figura extraordinária. Foi outro, mas Jacozinho foi um marco, né? Eu já estava trabalhando há muito tempo, quando a Globo pediu para eu abrir a cobertura da Copa do Mundo de 86. Olha só a responsabilidade. Você em Maceió, abrir a cobertura da Rede Globo para a Copa do Mundo. Aí eu não tinha... O que tem aqui em Maceió que possa abrir a cobertura da Copa do Mundo? Foi quando eu vi aquele personagem extraordinário que é o Jacozinho. Jacozinho era um ídolo do CCA, um jogador muito talentoso, mas irresponsável completamente. Depois ele começou a ganhar consciência do quanto ele representava e de quanto ele tem que se comportar. Então, com isso, Jacozinho foi uma figura engraçada, porque Jacozinho tinha tudo. Além de ser bom jogador, era uma figura engraçada, criativa e cativante. Então, quando saiu a primeira matéria com o Jacozinho, exatamente abrindo a cobertura da Copa do Mundo de 86, quando a torcida gritava, ei, Jacozinho é nosso rei, e ele disse o seguinte, porque o Evaristo tinha falado o nome dele numa entrevista em que o pessoal cobrava a convocação do Pita, jogador do São Paulo, que tinha feito um gol extraordinário. Aí o Evaristo disse numa entrevista que gol por gol, então chamava Jacozinho. Isso passou. Aí eu fui ver, realmente o gol de Jacozinho lá em Belém do Pará contra o Remo foi espetacular. Aí eu me lembrei, eu peguei essa frase do Evaristo e levei o Jacozinho com a camisa da seleção brasileira, né? Que ele podia bem ser convocado. E Jacozinho, criativo, disse o seguinte, bom, como a seleção brasileira vai jogar em Recife, e nós estávamos em Maceió, que é bem pertinho, é vizinho, né? Eu posso ir até de bicicleta, quer dizer, se me convocar, eu vou até de bicicleta. Aí pegou a bicicleta, saiu andando no estádio e o povo gritando, ei, Jacozinho é nosso rei. Aí isso repercutiu muito grande, até porque na hora que ele pegou a camisa, de forma nervosa, em vez de ele falar Evaristo, ele falou, seu Avaristo. E tudo isso combinou para que a matéria ficasse de forma realmente muito divertida. Quando saiu, explodiu. Aí todo mundo começou a querer matéria do Jacozinho, porque descobriu que o Jacozinho era essa figura, que além de ser bom jogador, era uma bela figura, baixinho, voz de criança, nariz arrancado, isso tudinho. Tudo fazia isso, um personagem perfeito. E a partir daí surgiu a dupla sertaneja, Jacozinho e Jacozão. No caso, Jacozão era eu, tá entendendo? Isso porque, quando ele se apresentou no Maracanã, todo mundo falava o nome como Jacozão. Era Jacozinho. E
assim nasceu esse fato que realmente marcou minha carreira, marcou a carreira do Jacozinho e alavancou exatamente vamos dizer assim, a repercussão sobre o meu estilo e o meu jeito de fazer uma reportagem. Grande Jacozinho, uma grande figura. E o Jornal da Tarde? O senhor teve uma trajetória importante também no Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde foi um jornal também extraordinário, importantíssimo para mim. Por quê? O Jornal da Tarde, eu era editor de esporte da Gazeta, eu trabalhava já na rádio também, na Rádio Gazeta, quando veio essa história de eu virar correspondente do Jornal da Tarde. Era tudo o que eu sonhava. Por quê? O Jornal da Tarde foi um jornal inovador, foi um jornal pioneiro, acredito eu, no que se chama novo jornalismo, que era você ter um texto que não era só a notícia, você tinha que dar um caráter um pouco literário. E eu lia de ponta a ponta o Jornal da Tarde e eu comecei a escrever também no estilo do Jornal da Tarde. Isso foi um aproveitamento extraordinário. Como se não fosse suficiente, o Jornal da Tarde tinha alguns repórteres fantásticos que de vez em quando iam a Maceió. Eu colava dos caras para ver como é que eles trabalhavam, porque eles estavam muito mais experiência do que eu, né? Então, foi nessa história do Jornal da Tarde que eu cresci e conheci figuras maravilhosas, porque o Jornal da Tarde era acoplado ao Estadão. Então, eu conheci um repórter maravilhoso chamado Vital Batalha. Vital Batalha é um colecionador de prêmio S, para você ter uma ideia. Aí eu consegui, por extensão, o Paulo de Aquino, que já faleceu, que Deus o tenha, né? Conheci Zé Maria de Aquino, conheci Flávio Adalto, que era da Folha de São Paulo nessa época, mas também que hoje são meus amigos, não são meus ídolos, né? Pessoas assim de extraordinárias. Me lembro também de Eloy Gertel, que depois virou chefe de reportagem. Todos eles eram extraordinários. E eu colava para aprender, para ganhar a maturidade que a Alagoas já não me oferecia, entendeu? Então eu queria dar um salto mais adiante. E assim eu fui de Jornal da Tarde durante, eu acho, 2, 3 anos do Jornal da Tarde, onde eu aprendi muito, consegui fazer boas matérias para o Jornal da Tarde e, além de tudo, foi essa escola inesquecível e importantíssima na minha carreira. E a Globo, como é que surgiu a Rede Globo de televisão aqui em São Paulo? Rapaz, que coisa que eu falo foi o seguinte, eu era o diretor da Globo, da sucursal da Globo lá em Alagoas, né? Já estava com 53 anos. Quando apareceu esse gênio chamado Amaury Soares, que resolveu dar uma mudança geral no jornal, mas no SP, que era o jornal daqui, da região metropolitana, né? E eu, de repente, recebo um convite lá em Maceió. Quer dizer, eu não devia. Teoricamente, era um negócio inaceitável. Por quê? Eu tinha 30 anos de empresa na Gazeta, eu era o diretor de jornalismo da TV Gazeta, eu era também o diretor de esporte da Rádio Gazeta, né? Ou seja, e tinha uma vida estabelecida, absolutamente estável. O que ocorre? Aí vem o convite através do Evandro Carlos de Andrade, que foi também outro jornalista extraordinário, que ligou dizendo se eu topava sair de Maceió. Rapaz, na verdade, eu não queria não. Mas depois o seguinte, eu senti que era um desafio muito grande. Aí ele dizia, você deixar tudo para vir para São Paulo para participar de um projeto que revolucionava a televisão, porque criava uma nova linguagem na TV Globo. E você de Maceió, ser chamado para isso, ser selecionado para isso é um convite irrecusável. Então eu fiz isso. Aos 53 anos, eu larguei o emprego de 30 e poucos anos, quer dizer, com a estabilidade total, e vim começar tudo de novo como repórter de rua, né? Eu fui repórter de perifa mesmo, e adorava. No começo eu sofri muito, né? Porque era muito drama. E você às vezes nem conseguia chegar em casa direito, ainda sob impacto do que você tinha mostrado de dificuldade, de obstáculos para aquele pessoal. Mas, olha, foi uma das coisas foi outra coisa abençoada, né? Que eu vim para cá. Graças a Deus, com a ajuda, com o apoio de todo mundo, deu certo. O quadro fiscal do povo foi um sucesso absoluto, ainda hoje faz falta. Eu acho que ele era importante porque ele não só mostrava o problema, ele brigava pela solução do problema, ele estabelecia, brigava também por prazo, para que a autoridade dissesse, não, eu vou resolver. Não, vai resolver quando? Daqui a 1 mês, 2 meses, 15 dias, como é que é? E daqui a 1 mês, 2 meses, 15 dias, eu estava lá para saber se ele tinha realizado o que tinha prometido. E isso tudo foi muito impactante, né? Porque resultou no benefício de muita gente, muita gente. E isso era um quadro que a Globo se incorporava, como um braço social que a Globo tinha aqui na região metropolitana. Deu certo, a gente chegou a fazer matéria, inclusive, da Espanha, brigando para que resolvesse os problemas dos telefones aqui, naquela época que a internet
internet era de escada, na época que todo mundo resolvia ainda os seus negócios pelo fax, tudo isso foi feito. A gente foi à Espanha brigar até a solução do problema, até que resolveram tudo e normalizaram o serviço. Quer dizer, uma coisa até da outra. Na Globo eu fui super feliz, na Record também fui super feliz. A Globo foram, na verdade, se somar com o Maceió, foram 45 anos juntos, batalhando, brigando, aprendendo todo dia, estimulado pelos resultados do serviço, do trabalho, convivendo com profissionais da maior categoria, com pessoas super experientes, criativas, e tudo isso foi fazendo o meu crescimento pessoal e profissional. Essa questão de o fiscal do povo vai muito no estilo de jornalismo, vai muito com a nossa rádio Paraty FM aqui de São Bernardo, que é a questão do jornalismo comunitário. Antes de fazer isso na Globo, o senhor já havia trabalhado com jornalismo comunitário também em Alagoas? Não, em Alagoas eu tinha trabalhado com as reportagens especiais e também com a cobertura de esportes, entende? Então, para mim, foi realmente um braço novo que eu estava estabelecido na minha carreira. Foi uma coisa que, como falei a você, no começo eu sofria. Eu nem conseguia, às vezes, vir para casa direto, porque eu via atormentado ainda. Ia para o cinema, dava um giro para exatamente apagar um pouco o drama que eu tinha vivido pela manhã, pelo dia, né? E então foi uma coisa nova e foi uma coisa que eu amei, Felipe. Amei. Porque você termina fazendo uma missão que, além de profissional, ela é cristã. Você está ali do lado do cara, com apoio da televisão, vai brigando para que a vida dele melhore. Quer dizer, e você até conseguir melhorar. Era um prazer imenso de você saber assim, pô, eu contribuí para que a coisa aqui melhorasse, entendeu? Foi realmente uma fase nova de experimentação espetacular. Apesar de que eu sempre tive muita facilidade de contato com o povo, né? Você viu que depois eu até virei repórter de carnaval, repórter de torcida na Bahia. E assim, foi feito vamos dizer, montado o panorama da minha carreira. Foi espetacular, maravilhoso. Eu agradeço a Deus exatamente por ter me dado esse tipo de trabalho, esse tipo de experiência. O senhor teve a oportunidade também de fazer Os Amigos, né, em 99. Fiz muitos amigos. Hoje eu tenho grandes amigos aqui em São Paulo, quer dizer, que eu podia até, agora que eu estou parando, eu podia até ir para Maceió, onde eu amo Maceió. Amo Maceió, é minha terra, é linda. Eu nunca vi ninguém ir para Maceió e dizer que não gostou, entendeu? O povo é extremamente generoso, tudo isso. Mas eu gosto muito de São Paulo, essa confusão. O povo corre da confusão. Eu adoro essa confusão. Essa coisa, esse ritmo alucinante da cidade. Eu gosto de shows, eu gosto de rock and roll, eu gosto de teatro, eu gosto disso tudo. Então, São Paulo me oferece, vamos dizer, 2, 3 atrações que eu posso ir durante a semana. Então, eu aproveito essa parte cultural, essa parte gastronômica de São Paulo. E depois voltarei, quando não tiver mais nessas condições físicas, técnicas, psicológicas. Aí eu volto para Maceió, que lá é um pedaço do paraíso. Teve uma matéria que o senhor teve a oportunidade de fazer, né, que os jovens talvez não lembrem, que é a questão do PC Farias. Esse foi o grande desafio da minha carreira. Esse um carnaval que eu fiz, que eu mudava de fantasia e de história a cada escola de samba. Bom, o PC Faria foi duro porque é o seguinte, você imagine a equipe de plantão no domingo, né? Se em qualquer lugar, é meio resumido, imagine naquela época já, mais de 30 anos, na Gazeta de Alagoas. Então, quando eu estou chegando numa cobertura sobre o São João, que eu tinha feito para o Jornal Nacional, né? Quando eu estou aqui me preparando para o aniversário de 15 anos do meu filho, Pedro Luiz, o que ocorre? Chega a informação de que o PC Faria tinha sido assassinado. Aí, meu filho, você imagina a confusão que foi. Então, você tem que montar uma estrutura para dar uma cobertura dessa de âmbito, vamos dizer, de repercussão internacional, num pequeno plantão da Gazeta. Aí você entra com a consciência dos seus companheiros, dos seus amigos, que todo mundo que viu isso correu para lá. Mas, a princípio, era eu e sério o repórter de plantão. Né? Então, era um desafio muito grande, porque você tem que entrar com novidades de 20 em 20 minutos. Uma loucura, né? Sem muita estrutura, mas a gente conseguiu resolver sem problema. E não era coisa que você fizesse como no futebol, que você improvisa, volta aqui, retoca ali, não. A história do PC Faria, você tem que entrar de 20 em 20 minutos, de improviso praticamente, né? E com coisa nova. E outra coisa, o pessoal passava 15, 18 minutos querendo saber como é que era a história. Quando você
terminava a ligação, você já tem que estar no ar, e tem que estar com novidades. Quer dizer, a experiência de tudo isso favorece para que você possa cumprir a contento esse trabalho. A ponto tal de que quando começou a chegar rapidamente os repórteres cobras, essas figuras extraordinárias da televisão brasileira, eu perguntei ao Evandro, o pessoal chegou Chico José, chegou Canera, chegou... Marcelo foi depois. Chegou essa turma toda, assim, vamos dizer, a tropa de elite. Aí eu perguntei, Evandro, que era o diretor-geral, né? Como é que eu faço? Eu passo a ter um comando dessa transmissão para quem? Para ninguém. Eu digo, como? Você vai ficar até o final. Eu digo, e vem um fantástico, eu não tenho nem paletó. Ele disse, arranje um paletó, senão vai desse jeito mesmo, vai ficar você até o final da noite. Aí foi isso, foi um desafio, entendeu? Você não podia vacilar, você não podia informar mal, você não podia ter indecisão e não podia ser imprecisão. E foi assim que a coisa deu certo, né? Depois do outro dia chegaram 45 pessoas da Globo para fazer a cobertura da morte do PC Farias. E eu, como era diretor de jornalismo, tinha que participar também um pouco da supervisão do trabalho, a gente trabalhava de 6 horas da manhã até 2, 3 da madrugada, depois do Jornal da Globo naquela época, e você ainda tinha que fazer uma preparação de pauta e voltar de novo para o Bom Dia. Quer dizer, você ir em casa, tomar um banho, mudar de roupa e voltar. Praticamente. Isso foi uma semana. Assim virando eu, e tinha outro da Globo, que eu me esqueci agora o nome, que estava na coordenação, que é uma figura também, foi de muita dedicação. Então, foi assim a cobertura, uma cobertura histórica e desafiadora. O Levi, o cara que da Globo era o Levi Soares, entendeu? Que participar, a gente ficava direto. Era uma loucura. Mas no fim, tudo deu certo. E o Fernando Collor, o senhor teve a oportunidade de participar também, de fazer matérias sobre o Collor? Olha, na verdade é o seguinte, eu tive muito contato com o Collor, mas o Collor, quando era ligado à TV, que a TV era dele, é dele, a TV Gazeta é da família Armando de Mello, é da organização Armando de Mello, do pai dele, entendeu? Que depois veio ele na sequência, né? Então, trabalhei. E o Fernando como patrão, eu não tenho o que dizer. Como político, eu não posso falar nada porque eu não sei. Eu não participava, eu nunca gostei de política. Eu seria, inclusive, foi uma pesquisa lá em Alagoas, muito curiosa, em que eu seria o deputado federal mais votado de Alagoas. Eu caí fora para nem me filiar. Eu não quero política de jeito nenhum. Se eu quero fazer o bem, eu quero fazer porque eu quero fazer o bem. E não porque você, quando vira político, começa a fazer o bem interessado no voto do cara. Não, eu quero o voto do popular. Dizer, eu vejo o trabalho do Canuto. O Canuto é legal, ou não é legal, entendeu? Esse é que é o detalhe. Então, o Fernando Collor, político, eu não conheço. Eu conheço o homem que foi diretor da Gazeta. Ele e o Pedro Collor, que foi outro patrão excelente e que participaram muito, estimulando a minha carreira, sabe? Então, sobre eles, eu só tenho o que agradecer. Ô Márcio, hoje em dia, quais são as principais mudanças que o senhor vê no jornalismo, de bom e de ruim? De bom, eu acho que a coisa está muito nivelada, viu? Essa geração nova é talentosa. Mas o que eu acho é que todo mundo igual, né? Você muda um outro, até o ritmo de fala é praticamente o mesmo, né? Eu não sei se está faltando audácia, se está faltando ousadia, coragem para criar o seu próprio estilo. Quer dizer, eu sou super beneficiado pelo jeito que eu sou. Eu sempre fui assim. Quer dizer, eu não fiz um personagem, não fiz nada. Em Alagoas já era assim, desde o tempo do rádio, desde o tempo do jornal, do rádio, tudinho. Fui crescendo, fui tentando me melhorar, aprimorar, acompanhar, me desenvolver, entende? Então, eu acho que hoje tem uma turma boa, está mal remunerada agora, também tem esse aspecto, né? Mas uma turma que está muito sem pretensão. Dizer, eu vou ser eu, entendeu? Eu vou criar um estilo, criar ou ser ele mesmo, porque é muito igual. E isso não cria nem a musicalidade da fala, dos offs, das reportagens, né? É tudo assim, não tem bala. Márcio, um outro assunto que eu queria abordar com o senhor, a questão propriamente de inclusão, né? O senhor tem uma pessoa com deficiência na família, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Rapaz, na verdade, eu fui premiado com o nascimento da Mariana. Mariana é uma filha minha, que tem síndrome de Down, que é extraordinária companheira, inteligente, entendeu? Participativa, amor, carinho, sinceridade. Se ela gostar, gostou. Se não gostar, não adianta fazer força. Ela não gosta, tá? Ouvindo essa história, eu acho, amor! Então, ela
ela foi realmente um presente. No começo é um susto, não vou mentir, né? Quando eu vi que era. Mas imediatamente eu tive uma reação que eu acho também tudo. Olha, eu agradeço muito a Deus. Eu não quero dizer, porque é piegas, não. É questão de gratidão, meu irmão. Porque quando eu vi a Mariana nascer, o médico me deu as costas para eu não ver que ela tinha língua pronunciada, que é bem característica de Down, né? Eu imediatamente saí em busca de assistência, de apoio, de que alguém que me orientasse. Foi o que aconteceu. Primeiro com o doutor José Gonçalves, que era um pediatra, né? Aí, vovó, viu que era um pediatra e que tinha uma filha 2 anos antes da Mariana. Quer dizer, foi que abriu um pouco a cortina para mim, porque eu não sabia de nada, nada. Aliás, em Maceió, ninguém sabia praticamente de nada. E depois eu estou muito grato a Mariana. Olha só, a mulher do Vital Batalha, esse repórter que era o ídolo, entendeu? Que ela era diretora do Colégio Alemão, o Porto Seguro, e uma das maiores especialistas em síndrome de Down da Alemanha estava passando por aqui. E ela me conseguiu encaixar para que eu trouxesse a Mariana de Maceió para São Paulo para fazer uma avaliação. E foi aí que começaram as orientações, as instruções, tudinho, para que a Mariana fosse essa figura maravilhosa. E até agora descobrindo também as amiguinhas aqui, porque ela passou 39 anos morando em Maceió, né? Que é a turma dela, da escola, dela, tudo. Agora ela está começando uma nova fase da vida dela, tá? Porque ela veio para São Paulo, a morte da mãe dela, está comigo há 1 ano e meio e está fazendo as amizades dela, está crescendo, está desenvolvendo. São Paulo exige isso, né? É muito bom. E ela está gostando, começando a gostar de São Paulo, certo? Amo a Mariana. Você está aqui? Amo a Mariana. E como é que tá essa adaptação dela com São Paulo? É uma outra vida, né? Como que tá isso? Ô, mamãe, quer vir contar a história de sua adaptação a São Paulo? Venha correndo, que ela tá lá vendo o laptop dela, vendo as danças, vendo a música. Vem cá, minha filha, correndo. Para aqui, para o Felipe, essa figura, mamãe. Diga que você está gostando de São Paulo, como é que é? Fale um pouco mais alto. Eu gostei muito. Gostou? Você gosta de quê na São Paulo? Gosta dos restaurantes? Sim, gosto de tudo. Meus amigos, sair, todos. Os amigos já estão fazendo amizades, né? Sim. Pronto, aí está o depoimento dessa coisa linda, que é Mariana Canuto. Olha, filho. Beijo. Ô Márcio, hoje em dia a gente temos muitos colegas com síndrome de Down fazendo uma profissão, fazendo algo. No caso da Mariana, já tem alguma ideia, alguma coisa que ela possa fazer aqui em São Paulo? Olha, a Mariana, a gente deu um certo azar desse aspecto. Mariana, quando estava inclinada a ter uma atividade profissional, aí aconteceu em Maceió o estupro de uma criança assim, entendeu? Aí a mãe ficou muito receosa e tirou. Quando ela pensou em colocar de novo a Mariana no mercado de trabalho, aconteceu outro episódio desagradável. Então a Mariana ficou muito contida. Então a Mariana participava de desfile desse pessoal, participava como recepcionista também de encontros assim da comunidade ou do pessoal que tinha certa deficiência ou eficiência, entende? Então ficou meio... Não funcionou a história. E hoje ela não quer. Então ela prefere o seguinte, fazer curso de chefe especial para ver como é que faz o folhado dela, fazer uma coisa ou outra. Ela faz tem muita atividade assim. Mariana pinta bem, muito bem. Então ela tem aula de pintura, ela tem pilates, ela faz uma academia, faz natação, ela é cheia de atividade, viu? É cheia de atividade. Então faz fono, tudo isso a Mariana faz, quer dizer. Mas para trabalhar mesmo, ela não tem. A não ser que faça. Vamos fazer, tem aí a turma Down que vai fazer um seminário tal. Aí ela vai lá. Nem que seja. Ela ganha R$20, fica felicíssima. Mas não é perder. Se eu der 100, ela não quer. Ela só quer se for numa situação desse jeito, entendeu? Que ela tenha a integração, tenha a participação. Aliás, um abraço para os amigos do Chefes Especiais, né? Faz um trabalho muito brilhante aí com as pessoas com síndrome de Down aqui em São Paulo. Ô Márcio, e livros? Você já escreveu ou pensa em escrever livros? Rapaz, na verdade, eu não diria que sou preguiçoso. Eu sou o pior digitador da face da Terra. Eu escrevo há 62 anos e sou ruim demais. Eu não escrevo uma frase que não tem um erro de digitação. Então, eu não estou empolgado. Deve quem tivesse interesse, depois a coisa não prosperou muito, certo? Agora, curiosamente, a turma da faculdade de jornalismo, acho que é do Mackenzie, fez um livro chamado Mestres da Reportagem. E por generosidade me colocou lá, entendeu? Tem
um capítulo dedicado a mim, outro ao Juca Kfouri, outro a Nanda Apple, esse pessoal todinho. Então, realmente, escrever livro nunca tive disposição para isso não, entendeu? Aí o pessoal está fazendo, ficou legal. É uma coisa que eu achei até interessante para os estudantes de comunicação, porque tem a narrativa de muitos caras conhecidos, consagrados, experientes, que tudo isso pode servir de uma representatividade ou de exemplo, ou de orientação, né? O cara fez isso. Se uma situação dessa, eu acho que eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer diferente, mas tem um encaminhamento, tem uma luz no final do túnel, sabe? Márcio, você teve a oportunidade de conviver na Globo com grandes mestres da comunicação, né, William Bonner, e um que particularmente, assim, para mim, né, tive a oportunidade de conversar com ele um dia, foi muito emocionante, Cid Moreira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Cid Moreira eu tive pouco contato, e não conversei nunca com ele, eu sempre ouvi uma vez ou outra, porque na verdade, na época do Cid Moreira, eu morava e trabalhava em Maceió. Eu vinha muito ao Rio, e a São Paulo só depois, como profissional, já contratado. Mas o Rio eu ia muito para fazer o que a gente chama cozinha de Copa do Mundo, de Copa do Mundo, de Olimpíada, quer dizer, eu ia fazer as matérias realizadas no Brasil, enquanto o pessoal fazia a cobertura lá das competições, eu dava aqui o panorama, dava aqui uma situação, um personagem, alguma coisa assim. Então, com o Cid Moreira, eu nunca tive realmente uma aproximação para que eu possa fazer um desenho do perfil dele. E a Olimpíada do Rio? A Olimpíada e a Copa do Mundo aqui no Brasil? Eu fiz várias. Eu acho que de 82 foi quando as primeiras matérias minhas mesmo para a Globo, a partir de 81, entendeu? É muito engraçado, porque nunca ninguém me orientou em nada, nem edição, nem nada. Eu fui na marra, entendeu? Fui porque a chance era aquela e fui mandando bala. A ponto tal de que a gente editava, porque não tinha equipamento, a gente editava durante a madrugada. Ou seja, eu chegava de manhã, às 6 horas, fazia todo o meu trabalho e de noite, quando todo mundo ia embora, editava durante a madrugada, porque tinha pouco equipamento, entendeu? E emendava. Não era história, editou até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e foi para casa dormir. Não, você ia, tomava banho, tomava café e voltava para trabalhar. Porque, para mim, naquela época, trabalhar 36 horas, 48 horas era um café pequeno. Eu nunca tive essa dificuldade. Então, foi por isso que esse período que eu tive. Aí, dei sorte. 81, eu fiz uma matéria que repercutiu muito, né? Aí, depois comecei a ir. Aí, o pessoal me chamava para fazer carnaval. Aí, quando eu vim para São Paulo, fazia o Rio e fazia São Paulo. Quer dizer, eu fazia o Rio. São Paulo era só um dia, quando eu vim para cá, né? Em 98. E o Rio 2 dias. São Paulo um dia, eu saía do Sambódromo daqui de São Paulo, ia para cá, pegava mesmo com a minha mochila e já ia direto para o Rio, para o Sambódromo do Rio. Quer dizer, a minha vida foi muito interessante, porque ela foi muito de trabalho, tudinho, mas foi plenamente realizado. Tudo que eu sonhava não acontecia. Quer dizer, mas acontecia porque, aí eu recomendo, dedicação, apuro, deixa de reclamar, vai realizar. Foi o que eu fiz. Então era isso, era rir, carnaval, eu tinha ver o futebol, eu fazia raramente futebol, né? Era pro povão, eu gosto de gente, eu gosto daquela confusão, do improviso, do ao vivo, do inesperado, do inexplicável, tudo aquilo eu gosto, entendeu? Porque eu acho que é um desafio legal, você tem que estar de antena ligada, porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa que você tem que resolver, na hora, no segundo. Ô Márcio, e no rádio, como que você vê o fim do AM, principalmente? Rapaz, eu lamento que eu sou filho do AM, né? Eu sou filho do AM, né? Agora é o seguinte, tem coisas que não dá para você combater nem você reclamar, né? É coisa natural que está acontecendo. Depois do AM, vem o FM com melhor qualidade, os caras estão ampliando a extensão da recepção de sintonia. Quer dizer, não tem o que fazer. O FM é muito legal, mas eu normalmente ouço futebol ainda pelo pessoal do AM quando posso. O problema é que aqui em São Paulo, você hoje tem antena de FM em tudo que é lugar, você pega bem, né? Aqui, já em outros lugares, você não pega bem o AM, né? Chia bastante, você entrar no turno, você não ouve. Então, é essa história. Então, não tem o que fazer, é encarar e vencer. Os times de Alagoas, você acredita que falta mais visibilidade? CSA, CRB, mesmo ASA,
Asa de Arapiraca, falta um pouco mais de visibilidade para essas equipes? Falta, e eu acho que muitas vezes até fico chateado, que eu vejo, por exemplo, decisão do campeonato alagoano, e é um campeonato super disputado. Lá em Alagoas, CSA e CRB é comparável a Grêmio Internacional, tá entendendo? Palmeiras e Corinthians, e olha, porque já teve, o São Paulo também tem uma torcida forte, o Santos querido já teve mais forte, né? Quer dizer, falta um pouco disso. Aqui, pô, um campeonato, um gol bonito, e Alagoas devia também sair. E eu acho que é uma dificuldade, não sei se é uma má vontade, ou se é, ou o que é, eu sei que poderia ter muito mais. E também o pessoal de lá podia trabalhar muito mais, exatamente. Quando eu cheguei, que vi que não tinha essa representatividade, eu comecei a fazer matéria baseada em personagens. E os personagens no futebol nordestino, eles são maravilhosos, entendeu? Muitos que eu fiz, muitos que eu você criar e aproveitar alguns momentos assim, curiosos, alguns momentos inusitados, para que você faça uma matéria criativa e possa ganhar o destaque necessário. Querido Márcio Canuto, em nome da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, aqui em São Bernardo do Campo, também nosso canal do YouTube da Rádio Teletema, nossos parceiros, gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza e cordialidade com o nosso programa, também toda a sua assessoria. Gostaria que você fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem para o nosso Espaço da Inclusão, comemorando 12 anos de existência. Felipe, se há uma coisa que me dá felicidade nesses últimos dias, foi ter esse contato com você. Tenho por você uma profunda admiração pelo seu empenho, pela forma como você terminou encontrando o seu espaço, o seu lugar. E não é uma entrevista para você, nem para ti, é para para ti. É para todo mundo aí e todo mundo que aplaude, que sabe o quanto você é uma figura extraordinária. Então, Felipe, estou aqui às suas ordens, meu filho. Hoje, amanhã e sempre, filho de Deus. Ok, muito obrigado. Conversamos com o jornalista Márcio Canuto aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.